Olá, olá, olá. Como vocês estão? Semana passada não teve live, né? Sabe que eu senti falta da live na semana passada? Senti muita falta. Olha só, nossa convidada chegou. Vamos convidá-la. Vamos convidar. Para ela entrar aqui. Deixa eu colocar. Esqueci de colocar o fone, gente. Agora que eu tô colocando. Olá, Olá, pastora Cristina. tudo bem, Fabi? Tudo bem? Gostoso. Você deixa o celular deitado, é? Não tá deitado, tá em pé. Ah, então não sei o que Tá acontece aparecendo com a minha deitado para você? câmera. Tá Sim, apa- Sério? Olha sim. só, a Suziane entrou. Suziane, querida, a imagem para você tá em pé ou tá deitada? Vamos ver se ela responde. Ah, ai, tá cortando um pouquinho, pastora Cris, a tua testa na Aqui ficou imagem. melhor? Melhorou? Um pouquinho melhorou, mas ainda tá cortando um pedacinho da tua cabeça, em cima. Oh, Jesus. Pessoa é alta, é um problema. Aí, agora ficou maravilhoso. A Tati Pessoa. entrou. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Eu estava falando aqui, pastora Cris, que semana passada não teve live, eu senti falta. Mas hoje nós Ah, estamos aqui. hoje Olá, estamos olá. aí. Vamos falar Um sobre. beijo para Tati. Ah, vamos falar sobre uma pessoa muito especial. Muito. Sobre o Espírito Santo. Sabe, hoje eu fiquei pensando o dia todo sobre o Espírito Santo, falando, Senhor, o que que nós podemos falar sobre o Espírito Santo, né? Porque quando a gente fala assim, Espírito Santo, pelo menos, não sei se todo mundo é igual, mas para mim vem assim, é fogo, é poder, é vento. Mas o Espírito Santo, ele é muito mais do que isso. Muito mais. Ele é muito mais do que um fogo, um vento, uma sensação, um frio na barriga. O Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar a pastora Cristina falar sobre o Espírito Santo, a nossa convidada. Ela é teóloga, a sua primeira formação é em odontologia. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu nem perguntei para ela se eu podia falar, mas eu vou falar, tá? Ela fez o curso de teologia 2 vezes, tá? Para vocês verem, ela fez um reformado e um não reformado. Coisa linda de ver, né? Agora ela está fazendo uma especialização em teologia sistemática, é pastora auxiliar da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, é minha amiga particular, que eu amo muito, e mais do que tudo isso, é uma mulher que ama Deus, que ama o Espírito Santo, que está dedicando a sua vida à proclamação da palavra e para que a glória de Deus seja manifesta na terra. Coisa linda, né?
Mas, Cris, Amém. pastora Cris, vamos lá. Oi, vamos O lá. Espírito Santo, ele é só no Novo Testamento ou ele já era manifesto no Antigo também? Vamos lá, vamos começar do começo. Então vamos começar lá do Antigo Testamento, né? Você sabe que eu gosto muito do Antigo Testamento. Primeiro, boa noite para todo mundo. Que bom a gente estar aqui, né? E é uma honra a gente poder falar de teologia. E uma coisa, antes de eu responder a sua pergunta, Fábio, uma coisa que nós temos que pensar enquanto povo de Deus. Todos nós somos teólogos. Você falou que eu sou teóloga, né? Mas todos nós somos, né? Porque uma vez que você lê a Bíblia e você aplica a Bíblia à sua vida, você está fazendo teologia, teologia prática. Então, somos teólogos e temos o dever de sermos teólogos, né? Isso é muito bom. Mas vamos falar lá do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito pouco falado. Eu acredito que as pessoas saibam muito a respeito de Jesus, né? Até quem não crê conhece o Jesus histórico. Não é verdade? Aquele homem que viveu em Uhum. Nazaré, que viveu na Galileia, Opa, por telefone, percorreu gente. Ah, toda a Judéia. Então, conhece Jesus de alguma forma. E Deus é Deus, né? Deus todo mundo, né? Até ateu, quando a água bate no pescoço, diz, valha-me Deus, né? Mas o Espírito Santo é verdade. pouco conhecido, né? O Espírito Santo, ele não é tão falado, não é, as pessoas têm dificuldade. E uma das dificuldades é essa: o Espírito Santo está no Antigo Testamento? Está. Está presente lá em Gênesis 1, né? Quando a gente vê que a terra foi criada, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. E a Uhum. terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, olha assim, olha lá, o Espírito Santo já está lá na criação de todas as coisas, né? O Espírito Santo já está, então, em Gênesis. O Espírito Santo está de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus escolhe Abraão, né? Nós vemos que Abraão é o pai da fé. Se nós formos ver mais para nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fé é dom de Deus. Então, quem que colocou fé no coração de Abraão, né? Quem que cuidou do povo Verdade. 400 anos no deserto? 40 anos no deserto, 400 anos no Egito, né? 400 anos no Egito, o Espírito Santo cuidou do povo. 40 anos no deserto, o Espírito Santo cuidou do povo, né? De dia, uma coluna, uma nuvem de glória, e de noite, uma coluna de fogo. Era a presença do Espírito Santo, né? Então, a gente vê dos profetas, mas claro que é diferente a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós não temos a revelação toda do jeito que temos no Novo. Por quê? Porque Deus se revela de forma progressiva. Deus não revela tudo de uma vez, sabe? Porque a gente não ia aguentar, né? Então ele vai Ah, revelando devagarzinho e ele vai se revelando na Bíblia. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda, de capa a capa, porque em toda a Bíblia nós temos a revelação de Deus. pastora, então, o Espírito Santo, quando Davi compôs aqueles salmos maravilhosos que nós cantamos até hoje, são inspirações belíssimas na igreja, quando os profetas profetizavam, avisando Israel, falava sobre o que iria acontecer, tudo isso era o Espírito Santo agindo através da vida deles? Sim, com certeza. Eles mesmos, alguns salmos a gente até nota
ele falando, né, do Espírito, falando com o Espírito, os profetas, né, o profeta no Antigo Testamento, o profeta é a boca de Deus. Né? É diferente de hoje, porque hoje nós somos templo do Espírito. No Antigo Testamento, os profetas, o Espírito Santo vinha, usava o profeta como boca de Deus para falar, exortar, para disciplinar, para dizer para o povo, olha, né? Vocês têm diante de vocês a bênção e a maldição. O que vocês vão escolher? Né? É o Espírito Santo que vai dizendo. Então, o Espírito Santo está muito, muito presente. Se não fosse o Espírito Santo, você acha mesmo que o homem teria capacidade para relatar tudo isso, viver tudo isso que a gente vê nas Escrituras, né? E quando se você já leu o Antigo Testamento, você vai notar uma coisa, que você não tem uma contradição num livro que foi escrito ao longo de, né, centenas de anos, não há uma contradição, em culturas diferentes. Isso é lindo. Isso é lindo. Porque o Espírito Santo revela, né, aquilo que Deus tem para o povo, e o Espírito Santo inspirou esses homens para escreverem, né? No Antigo Testamento só os homens escreveram e só no Novo Testamento só as mulheres escreveram. Eu tenho uma teoria sobre o Novo Testamento de que tem uma mulher, mas é uma teoria. Né? Porque Hebreus, né, diz assim, que no final de Hebreus diz assim, escrevi essas coisas em poucas palavras. Depois de 16 capítulos falar que em poucas palavras, tinha que ser uma mulher, não tinha para escrever isso. Você que está dizendo, sou eu. É a minha teoria, né? Olha só, nós podemos concluir então que no Antigo Testamento o Espírito Santo preparou o povo para aguardar a redenção através do Messias? Sim, o Antigo Testamento é um preparo, né? O povo está sendo preparado por Deus, está sendo avisado, inclusive, por Deus, né? Que virá o Messias, né? Na plenitude dos dias, virá aquele que vai trazer a redenção, não só a Israel, mas a todas as famílias da terra, porque Israel tinha que ser bênção para todas as famílias da terra, né? Então, o Espírito Santo está no Antigo Testamento revelando a redenção. E no Novo... só foi... Pode continuar. E no Novo... Só foi... O que muda? O que muda no Novo? No Novo Testamento, Jesus veio, né? Jesus já veio, já fez a sua obra na cruz, né? Já completou, ele mesmo disse, está consumado. E Jesus vai para o céu e diz assim, antes de ir, ele fala para os discípulos, fiquem calmos, né? Porque eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E é o Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem habitar em nós. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, né? A primeira obra dele nas nossas vidas é a regeneração, porque o Espírito Santo aplica a obra de Cristo nos nossos corações. Né? Se não for o Espírito Santo, a obra de Cristo fica que, assim, não acontece nada, fica histórica. Olha, você sabe que é muito interessante essa história de que o Espírito Santo habita em nós, vem morar em nós, né? Sim. Principalmente assim, para nós que já fluímos num vocabulário de um crentez, né? Vamos colocar dessa forma. A gente fala, o Espírito Santo habita em mim. Mas na prática,
na prática, o que é esse habitar do Espírito Santo em nós? O que muda dentro da gente? Sabe? É uma coisa que eu acho que a gente precisa conversar sobre o que muda, o que é diferente dentro de nós quando nós recebemos, porque a palavra fala, né? Eu acho que deixa eu ver aqui, é em Efésios, que o Espírito, Efésios 1, acho que 13, que o Espírito Santo ele é o selo e vem habitar dentro de nós. O que acontece a partir daí? Pois é, a vida vai dar um 180 graus, né? Só que não vai acontecer de uma vez. É isso que a gente tem que compreender. O Espírito Santo, a obra salvífica, né? O Espírito Santo aplicando a regeneração, a salvação, né? É único, é um momento. Então, muitos de nós, eu tenho o meu momento. Eu sei exatamente aonde eu estava, como eu estava, e que eu fui, né? Tocada pelo Espírito Santo e como diz diz o livro de Atos, né? Aconteceu com Lídia. O Espírito Santo tocou o coração dela, abriu o seu coração, abriu a sua mente. Foi isso que aconteceu comigo, no momento. Tem pessoas que vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo um testemunho, vai lendo a palavra e um dia acontece. Comigo não foi assim, comigo foi bem pontual. Mas aí, o que acontece? Essa é a obra salvífica. Agora, o Espírito Santo vai continuar a obra nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, diz assim: enchei-vos do Espírito. Então, ele vai continuar. Isso dá a ideia de continuidade. É que a gente traduz enchei-vos, mas na verdade, se a gente poderia traduzir de vão se enchendo do Espírito Santo à medida que vocês vão vivendo, falando, cantando, contando testemunho, na sua forma de viver, porque o seu estilo de viver muda. Né? Se você era um mentiroso compulsivo, você não vai ser mais. E não vai ser uma mudança talvez radical, mas talvez gradativa, mas vai acontecendo, né? O meu esposo, né, o Flávio, já é falecido, né? Mas eu me lembro assim, certinho, quando o Flávio se converteu a Jesus, ele fumava, né? Médico e cardiologista e fumante, né? Só Jesus na causa. E quando ele se converteu, e um dia a gente estava assim num ambiente de culto, o Flávio saiu, ele foi acender um cigarro, ele enauseou. Ele falou assim: nunca mais eu ponho um cigarro na minha boca. É uma obra do Espírito isso, né? Porque daí você vai mudando. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, assim, sabe aquela coisa de não, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu não vou brigar no trânsito, amanhã eu não vou falar mal de ninguém, amanhã eu vou, né? A gente faz esses propósitos e a gente chega na manhã, não acontece nada, né? Porque não é pelo nosso esforço. É obra do Espírito Santo em nós. É Ele que vai mudando o nosso estilo de vida, né? Você, de repente, o seu vocabulário mudou. Aí você nota, meu vocabulário mudou. Sabe, às vezes você nem nota, às vezes outra pessoa que te conhece nota, né? Às vezes até a forma de se vestir mudou. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Estamos aqui, acho que maioria mulher, mas também não tem problema se tiver os homens aí. Eu gostava de usar roupa bem curta. Mas bem curta mesmo. E eu sou alta, eu tenho 1,73 m, imagina, né? 1,10 m de pernas, o que dava isso? Né? Coisa boa que não dava, né? E olha, gente, hoje nem na praia eu não gosto. Né? Mas é pecado usar roupa curta? Não. É que só que para o meu estilo de vida hoje não é coerente, né? Paulo diz assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então hoje eu tenho um estilo de vida que não me convém certas coisas. Então a gente vai mudando
a nossa vida. É isso que o Espírito Santo faz. E Puxa faz vida, para a vida toda. puxa vida, né? Então, quando nós o recebemos, declaramos, quando nós declaramos com a nossa boca e pedimos que ele venha habitar em nós, a partir desse momento, a gente só tem a convicção de que ele habita em nós porque nós vamos, as coisas que a gente gostava, as coisas que a gente fazia, ela vai mudando. É E isso? é isso é um sinal exterior, não é verdade? Porque daquilo que Aham. aconteceu interiormente. Porque eu não consigo, né, na minha concepção, né, dentro da teologia reformada, a gente vê muito isso, né? A gente não consegue pensar assim, não, eu sou salvo, então eu já entreguei a minha vida para Jesus, ele é o Senhor da minha vida, ele é o meu Salvador, e vou continuar levando o mesmo estilo de vida porque eu estou garantido na salvação, né? É, Isso é porque importante. Isso é é importante. importante, porque assim, né, alguém escreveu que quem não nascer da água e do espírito não tem vida, né? Tem que nascer da água e do espírito. E é isso mesmo, a gente tem que nascer do espírito. Esse nascer de novo é do Espírito Santo, Você sabe que né? É ele que gera em nós. vou pegar um ganchinho nisso aí que você falou, que hoje eu li uma frase que eu achei assim tremendo, muito interessante, que falava assim, como que o Espírito Santo, sendo santo, consegue habitar em nós, sendo nós ainda pecadores? E daí fiquei pensando, falei, nossa, é verdade, né? Mais embaixo logo já estava escrito que o Espírito Santo, ele habita em nós, nós sendo ainda pecadores, porque no reino de Deus, o nosso pecado já está consumado, nós estamos mortos para o pecado Já está e pago a vivos, nossa já conta. está pago. É por isso que ele habita em nós. Ele não habita em É o nós porque Espírito. ele fica lá convivendo com o nosso pecado. Não é isso. É que no reino espiritual já está consumado. Isso, porque isso, você vê assim a diferença então do Antigo e Novo Testamento. Olha, no Antigo Testamento ele não habitava, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Agora É Jesus verdade. pagou o preço. Jesus já pagou pelos nossos pecados, os passados, o presente e o futuro, né? Isso eu acho da soberania de Deus é uma coisa assim que traz conforto aos nossos corações. Muito, Jesus já muito. pagou. Por isso é que o Espírito Santo pode viver em nós, né? Porque nós somos, como diz algum teólogo aí, santos pecadores, pecadores santos. Porque a gente não está consumado ainda na plenitude desse corpo corruptível a obra, né? Mas está consumado no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida, ninguém apaga, e é isso. E Deus sabe que nós vamos, né? Pelo poder do Espírito, nós vamos sendo transformados dia a dia. É no dia a dia. Mas tem A uma, vida tem que seguir, né? mas tem um porém aí bem interessante, né? Quer dizer, então, que isso é desculpa para a gente. Ah, então a gente pode pecar à vontade. É isso? Então. Eu acho que quem peca à vontade nem tem o Espírito Santo, não é? Será? É isso aí, pessoal. A verdade é bem essa. Se nós A ver... pecamos e nos sentimos bem com o pecado, o Espírito Santo não habita em nós. Quem ama o pecado, não é? Não pode amar a Deus. Não é coerente, né? A gente amar o pecado. Uma coisa, o pecado na vida do cristão, daquele que tem Jesus como seu Salvador e Senhor, né? Eu sempre gosto de colocar Salvador e Senhor, porque Jesus tem que ser primeiro o nosso Salvador, mas ele tem que ser o Senhor das nossas vidas, né? Então, quem tem não vai amar o pecado. O pecado na nossa vida são deslizes, na linguagem do Augustus Nicodemos, são acidentes, né? É acidental.
Pecamos porque nós não estamos ainda vivendo na plenitude do reino. E nos distraímos. Quantas coisas nos distraem? Né? Mas o Espírito Santo vai estar sempre ali, ó, dando uma... falando conosco, né? Ministrando os nossos corações. Sabe aquela... o sinal vermelho? Né? Uhum. No trânsito, quando acende um sinal vermelho, o que a gente faz? Para. Para. Na vida cristã, o Espírito Santo acende um sinal vermelho. E olha, eu vou dizer para você, Fábio, não é nos nossos corações. Porque o Como coração é assim? enganoso. O coração é Não é nos enganoso e nossos corações? corruptível. Não. Sabe aonde que é? Ó, na nossa mente. Porque Paulo diz lá em Romanos 12:2 que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Espera aí, então. Calma lá. Calma lá, que Vamos lá, agora... Calma lá. vamos. Gente, isso quer dizer que eu não preciso sentir aquelas coisas para poder... É uma decisão que eu tenho que ter? É uma decisão, porque Paulo, eu acho assim, quem puder, leia o livro de Romanos, né, a carta aos Romanos, aprofunde, porque os primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala muito de quem nós somos antes de Jesus. Depois ele fala do que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, né? E depois ele fala como nós vamos vivendo. Então a gente vai vendo direitinho e a gente vê que realmente é mente, é decisão, não é, o coração é corruptível, né? E claro que Jesus, né, Jeremias diz que nós precisamos de um novo coração, né? Tem que tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, não é? Então a gente precisa disso, a gente precisa de esse novo coração, mas quando ele está falando ali de coração, na verdade ele está falando de mente, né? Não é de sentimento, é de postura de vida, estilo de vida. Tem que tirar essa vida dura, obstinada, que nós queremos viver do jeito que nós queremos, que ninguém manda em mim, né? Esse discurso que ninguém manda em mim, ninguém determina o que eu vou fazer. Esse discurso ele tem que ser abandonado da nossa vida, porque agora nós temos um dirigente, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, né? E isso é Na... ter um novo coração, e daí você tem uma nova mente, aí você se sujeita às autoridades, você tem uma nova visão, uma palavra que está usando muito, muito agora, né? Uma cosmovisão. Nós temos né, uma visão diferente. Então, Fábio, é mente. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, ó, como é isso, né? Mas é aqui, ó, tá tudo aqui. Né? Tanto é que quem Olha, morre por último no nosso corpo é o coração? não, não tenho ideia. Não Não tenho é. mesmo. É a nossa, né? O nosso coração. Quando a gente tem morte cerebral, o que os médicos falam? Teve Acabou. morte cerebral, acabou. Verdade. Se pode manter por um equipamento ali, o coração batendo, os rins funcionando para fazer os transplantes, mas acabou. Agora um coração para, o médico vai lá, a minha filha é cirurgiã cardíaca, vai lá, dá uns choques, ele pode voltar, É né? mesmo, né? É Olha, verdade. raciocina como. É que a gente não raciocina muito, sabe? A gente lê a Bíblia e a gente fica tentando levar sempre para um lado mais romântico, né? E menos É verdade. racional. Porque a fé não é compatível com a razão. Mentira, a fé é razão. Muito. Razão é fé, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu passei assim a minha vida de
cristã, o meu caminhar com Cristo, era assim, eu sentia que ele era muito frágil, muito frágil. Durante muitos anos da minha vida, eu era de uma outra denominação, uma denominação que não era reformada, e ele era um caminhar assim, eu não me sentia segura. Mas depois que eu comecei, que eu fui para a presbiteriana, que é uma igreja reformada, e eu comecei a ter esse entendimento, estudar a palavra, eu fui percebendo que realmente é o nosso entendimento, é aquilo que nós aprendemos e aplicamos pela nossa vontade. Porque a vontade, ela muitas vezes é diferente do nosso sentimento. Não é verdade? Por exemplo, vamos Sim. falar uma coisa assim, bem simples. Todo mundo tem vontade, vamos supor assim, todo mundo não, né? Vamos falar da mulherada, de emagrecer, nem que seja 3 quilinhos, Ah, até as magrinhas. os homens também querem emagrecer. O meu filho 3 está numa quilinhos. luta, Isso. emagreceu. Diz que eu Essa, engordei von ele. essa vontade, ela vem da onde? Da mente. Você quer. Só que a vontade que vem do teu coração é o quê? Nossa, eu vi aquela pizza, eu vou comer 3 pedaços. Um pedaço só não vai. Não é isso? Então essa É, ué, vontade, né? então essa vontade que nós temos na nossa mente é a que precisa ser aplicada na palavra. E quem faz isso, quem nos dá esse dínamos, essa força, é o Espírito Santo. Entendi certo? É o Espírito Santo, é isso mesmo. A Teresa Matsumoto acabou de dizer aqui assim, no poder do Espírito é que existimos e nos movemos. É isso. É no poder do Espírito, né? Ela captou bem a ideia, né? É no Então, poder do Espírito que nós se, existimos. se eu conseguir resistir e comer. Gente, tá certo que isso é um exemplo esdrúxulo e muito pequeno diante de tudo que o Espírito Santo faz. Mas o que a gente procura Sim. aqui é trazer para o mais simples possível, para a gente estar entendendo a obra do Espírito em nós. Isso. Né? Então, quando a gente consegue resistir a um pecado, quando a gente percebe a transformação, quando a gente vê que aquilo que antes era tão prazeroso, já não é tão mais do mundo, tudo isso é o Espírito Santo aplicando a santidade em nós, o processo de santificação. Isso. Exatamente, porque o Espírito Santo aplica a obra de Cristo nos nossos corações, né? E o Espírito Santo aplica também a salvação nas nossas mentes e nós vamos sendo transformados dia após dia. É exatamente isso que acontece. Nós não. E aquela coisa assim, não adianta que por vontade nossa, por esforço humano, nós não conseguimos, né, fazer as coisas como Deus, como para agradar a Deus. Né? Nós agradamos a Deus obedecendo a Deus e adorando a Deus, não é? Mas nós não somos capazes de adorar a Deus se não for por Ele, pelo poder do Espírito. É o Espírito que dá fé, né? Até para ter fé, né? A gente sempre fala, né? Até para ter fé eu dependo do Espírito Santo, porque a fé é dom de Deus. Né? Então, nós aplicamos, né, aquilo que o Senhor quer, a vontade do Senhor na nossa vida diária. E isso é pela renovação da nossa mente. Né? Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles nos enganam. Né? Às vezes a gente quer uma coisa porque quer. A hora que tem... Né? Era o que acontecia com Israel, né? Aí não satisfazia, não satisfaz. Né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? De querer uma coisa, a hora que tem, não satisfaz. Né? Porque se não for a vontade de Deus,
ela não satisfaz, nada satisfaz as nossas vidas, né? Se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, né? Uma oração que a gente sempre fez em casa, eu com o Flávio e as crianças, né? Os meus filhos, que agora são adultos, né? Foi essa, Senhor, que seja feita a tua vontade na nossa vida, que o Senhor prevaleça nas nossas vidas, né? E hoje, quando eu olho tudo que Deus fez, sabe? Deus fez coisas lindas, né? Deus colocou a minha filha nas melhores universidades dos Estados Unidos. Hoje ela está no hospital, assim, onde vai príncipes, presidentes do mundo todo se tratar, não é? Deus fez coisas lindas na vida do meu filho, né? Coisas tremendas. Deus fez uma. E na vida do Flávio, Deus fez uma coisa linda. Sabe o que Deus fez? Deus o levou para a glória. É difícil Isso é da o mais gente entender. lindo. Quando eu. Isso é o mais lindo. Mas na nossa humanidade, né? Não vai. A Não gente. vai. Né? Quando nós tivemos a convicção de que Deus não curaria o Flávio, né? E a medicina já era impotente, e foi difícil para nós liberarmos, né? Mas para saber assim que Deus fez a vontade dele. A vontade dele era o quê? O Flávio acabou a missão dele. Então, agora ele está lá no céu. Quando eu estou passando por uns apuros aqui na vida, né? E às vezes com os filhos, às vezes alguma coisa, eu falei, Flávio, você está aí numa boa, só, né? Conhecendo como é conhecido, gozando da presença plena do Senhor, e eu estou aqui nessa luta, nessa batalha. Porque é isso, mas a gente tem dificuldades para entender isso. Então, vamos falar um pouquinho, que coisa maravilhosa, né, essa obra. E, na verdade, ela é incompreensível à nossa mente, né? Não, a gente, por mais que nós falamos, é só através do Espírito Santo mesmo, né? Para a gente poder entender, poder, na verdade, servir a Cristo não é entender muitas coisas. É confiar. É confiar nele. É estar totalmente aberto ao que ele vai fazer em nós. E este estar aberto é a obra de uma pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo? O Cris. Vamos, essa pessoa, né? Isso eu gosto muito, porque foi, inclusive, a minha tese, né, no meu último curso de teologia. Foi sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? Gente, não sei de onde que tiraram isso, que o Espírito Santo é uma força. Bom, é que, né, pela própria... daí tem o batismo de Jesus, daí o Espírito Santo é uma pomba. Não. Né? Ele, no batismo de Jesus, ele desceu como em forma de, né? É outra coisa. O Espírito Santo não é uma energia, né? Como as pessoas dizem, né? Uma energia, uma força impessoal. Não, o Espírito Santo, como nós lemos nas Escrituras, é uma pessoa que possui qualidades pessoais. Por exemplo, o Espírito Santo tem inteligência. Sabe por que ele tem inteligência? Olha, um texto que eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que tem uma vida cristã assim, já não progrediu um pouquinho, já conhece João 14, 26, que diz assim, né, que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em nome de Jesus, ele vos ensinará tudo, todas as coisas, e vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. Olha só, o Espírito Santo tem que ser inteligente. Se ele vai ensinar, ele tem que ter uma inteligência. Ele nos ensina. Né? E mais uma coisa, né, que eu gosto muito. Se a gente não soube, então, se a gente não sabe, ele ensina. E o que a gente sabe, ele nos faz lembrar.
Ai, Deus Não é é lindo, tremendo né? isso, né? O É Espírito tremendo. Santo, então, o Espírito Santo, ele concede dons à igreja, né? 1 Coríntios 12 lá, tem os dons, né? E como que ele concede os Uhum. dons à igreja? Conforme a sua vontade, tá lá. Em 1 Coríntios 12, 11, né? Ele concede dons conforme lhe apraz, é conforme a Quer dizer, vontade dele. A gente pode pedir dons? Pode, peça os dons, né? Peça os dons, só que dom é assim, dom é para uso, né? Mas o Espírito Santo, ele realmente vai conceder dons para nós usarmos para a glória dele, né? O Espírito Santo tem vontade. Uma força impessoal não ia ter vontade? Né? não. O Espírito Santo tem vontade, né? Olha, conforme lhe apraz, conforme ele quer, ele distribui os dons, né? E ele tem emoções. Você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Eu ia falar desse versículo agora para você, citá-lo. Ó, tá na ponta da língua aqui, tá, gente? Tá na É ponta da Efésios língua. 4:30. Não entristeçam o Isso. Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, como que seria possível nós entristecermos algo que não é pessoal, que é uma força, que é uma energia? Não dá? Não dá? É impossível, né? Então, o Espírito Santo não é uma coisa, mas é uma pessoa, é um ser. E, lamentavelmente, a gente pode até mentir para o Espírito Santo, não é? Lembra lá Puxa vida, de Atos? É. Atos 5, quando Ananias e Safira chegaram diante do apóstolo Pedro verdade. e mentiram, né? Sobre. Porque o contexto era que todo mundo estava. Muitas pessoas estavam vendendo as suas propriedades e depositando tudo aos pés dos apóstolos. Ananias, casado com Safira, viu aquilo e falaram assim, conspiraram, falaram assim: vamos vender então as nossas propriedades, mas eles guardaram um tanto e entregaram outro. E eles foram lá e falaram para Pedro que eles estavam entregando tudo. E Pedro falou para eles assim: por que vocês estão mentindo? Por que vocês conspiraram isso no coração de vocês? Vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Isso é forte, não é forte? Eles Muito forte, precisavam. muito Por um sério. acaso Deus pediu tudo? Não. Não. As pessoas entregavam porque queriam. Então eles podiam dizer assim: olha, nós decidimos vender as nossas propriedades, vamos ficar com 80%, vamos dar 20%. Ou vamos ficar com 95%, vamos dar 5%. Eles poderiam, né? Mas eles foram querer se enaltecer, Queria, querer a queria se glória para mostrar, eles. Se né? mostrar, é. E É. aí, então, e como o Espírito Santo habita em nós, nós discernimos, né? Quando eu estou fazendo discipulado, eu sempre falo pro meu discípulo assim: você, quando nós chegamos em algumas áreas, né, meio difíceis de tocar, eu falo assim: olha, presta bem atenção. Se você não quiser falar, você não fale, mas não minta. Porque se você mentir, você está mentindo para o Espírito Santo. Que agora, nesse momento aqui, eu sou a representante dele, né? Quando a gente está fazendo o discipulador faz não é verdade? Está ali, o Espírito Santo habita em nós, né? A gente pode apagar o Espírito, né? Como Deus é nos isso? livre, né? 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo que habita em vós. Então a gente pode fazer com que, sabe, a gente é salvo, né? Tá tudo bem, mas a gente vive com aquela chaminha quase apagando, a gente não vive na comunhão dos santos, a gente não adora, não tem prazer na adoração, não tem prazer na leitura da palavra, né? Nas disciplinas espirituais, não tem prazer de estar com o Senhor, de servir, de amar. Então,
a gente vai apagando o Espírito Santo. Isso é possível, infelizmente. Você sabe que você falando aí sobre o apagar o Espírito Santo e a chama, né, uma chama pequena que ela pode crescer ou diminuir, eu linkei aqui na minha mente com o enchei-vos do Espírito Santo. Porque às vezes, Sim. quando fala encher, a gente pensa, né? Puxa vida, como é que estar cheio do Espírito Santo é o quê? Tá pela perna, depois pela cintura, e daí vai enchendo até subir no topo da cabeça, né? O que é isso, encher do Espírito Santo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem problema de, como mulher, ser submissa ao seu marido. Ser submissa às autoridades que são constituídas, né? Como pessoa. Como marido, você não tem problema de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E como é isso? Amar como Cristo amou. Amar como Cristo amou é amar se entregando, né? Quem se entrega no amor assim, não é infiel jamais. Não é? Não é Então, desleal jamais. Então, é isso que o Espírito Santo vai promovendo quando a gente vai se enchendo do Espírito. pus até a mão na boca agora, sabe por quê? Eu pensei o seguinte, então quer dizer, enchei-vos do Espírito Santo quanto mais a gente se alimenta do Espírito, mais se esvaziando de nós mesmos nós vamos, da nossa vontade, mais nós vamos, é uma entrega. Se encher do É uma Espírito Santo é ir entrega. se entregando, é isso? É isso, é isso. Porque quando Jesus é Senhor da sua vida, você se entrega totalmente a Ele. Então, você vai entregando. E é claro, né, gente, é um processo, né? A santificação, porque se encher do Espírito é um processo da santificação. É o processo que nós vamos levar a vida inteira, né? Às vezes, né, a minha filha acabou de entrar aí, a minha gatinha, Thaisinha. Eu sempre falo, porque às vezes ela vem com esses questionamentos comigo, né? Assim, mamãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu devia ter feito assim. Daí eu falo assim, filhinha, o único jeito da gente ser perfeito, né? Perfeitamente perfeito, sabe como que vai ser, Fabiana? Se não, Como? então morre, Ah, vai pra glória, né? Aí acabou. acho Aqui Aqui nessa terra, a gente não vai atingir a plenitude. Nós vamos estar sempre nessa batalha, mas graças a Deus, né, pela perseverança dos santos, porque o Espírito Santo nos dá condições, à medida que nós vamos nos enchendo, né, nos enchendo do Espírito, lendo a palavra, meditando na palavra, orando, tendo comunhão com os irmãos, ouvindo os sermões, ouvindo aqui as lives, né, todas essas coisas que vão nos edificando. E a gente vai trazendo isso para a nossa mente, escorrendo aquilo, deixando aquilo penetrar em nós para que nós sejamos transformados. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos atingindo estaturas diferentes de santidade. Mas a santificação completa é só na glória. Só Jesus foi totalmente homem e totalmente Deus, né? Totalmente santo, não pecou, só ele. Ai, é bom demais, né? A gente saber que quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando a Deus, é porque o Espírito Santo está nos movendo, nos levando a isso. É bom demais saber que, além dele estar nos movendo a isso, ele está nos capacitando a servir a Deus. Gente, vocês já pensaram no amor da Trindade pelo ser humano, por nós? É lindo demais. E assim, né? Se você pensar, até para você amar a Deus, você precisa dele. Porque o amor é dom. A gente esquece disso. É Né? verdade. Que o amor é dom. Né? Paulo diz, né? Que o amor é o dom supremo. E ele não vai acabar, né? Os outros dons todos vão ficar aqui, né? Mas o amor, ele vai permanecer para sempre. E o amor é dom de Deus. Até então, para amar a Deus, eu preciso que ele me presenteie
com esse dom, com essa capacitação, né, de amar a Deus, e depois, amando a Deus, eu amo as pessoas ao meu redor, e eu amo até o meu inimigo, até aquele que me persegue, né? Até aquela pessoa que às vezes não vai muito com a nossa lata, né? Como que dizem os jovens, né? Aí a gente vai aprendendo. É verdade, o amor é dom. O amor é o O amor Senhor é que nos dom. dá. E o Espírito Santo também foi nos dado, né? Jesus nos deu o Espírito Santo, não Sim. foi? Nos enviou. Nós podemos dizer assim, que o Espírito Santo nos dá os dons, né? Mas o Espírito Santo é o dom de Jesus para nós, né? Podemos dizer assim, né? O Espírito Santo é um legado de Deus para nós. Né? O Espírito Nós somos herdeiros de Deus, nós temos uma herança que nós vamos desfrutar, né? Já podemos desfrutar, mas o Espírito Santo é o legado de Deus, é o legado de Jesus para nós. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Então, o Espírito Santo é o dom, né? Podemos dizer assim, né? Que Jesus concede à igreja, né? Porque a igreja sem o Espírito Santo não existe. É impossível fazer missão, porque a razão de ser da igreja é a missão, né? A razão de ser da igreja é a missão. A missão é de Deus. E nós não podemos fazer a missão sem a essência, né? Que é termos a comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Ai, que delícia. O meu coração está aquecido, gente, está quentinho aqui, ó, pensando. E a minha vontade é ficar mais 1 hora falando. Mas o nosso tempo terminou. Você acredita? Meu Deus! E eu falei para você assim, Fábio, 1 hora é muito tempo. Agora que estava ficando cada vez melhor. Eu queria saber Agora que eu mais. ia começar a falar mais. Olha só, faltam 5 minutos para acabar o nosso tempo. E eu só acho, tá? Você vai precisar voltar mais vezes, pastora Cris. Pra tá. Opa! Vamos Ah lá, o pessoal já está voltar mais escrevendo, ó. vezes. Fala mais, a pastora Neide, linda. A Ai, Helena, a já. Helena, que o Espírito Santo te visite com saúde aí, né? Amém, amém, é isso É. mesmo. Ah, Então vamos mas é para isso, vamos combinar aí, Fábio. Como é que é? Se o povo gostar, as pessoas pedirem, a gente volta. Que tem muita coisa que nós não podemos falar aqui, porque esse tempo é muito curtinho mesmo. ficou muita coisa para trás ainda. Mas tudo, como diz você, é progressivo, né? É progressivo, isso. Vamos orar, então? Vamos orar para que o Espírito Santo esteja mesmo revestindo cada uma de nós, né? Cada um de nós com o seu poder, com a sua glória, né? Com o seu amor, com a sua alegria. Tempos tão difíceis, estamos tão cansados, né? Mas o Espírito Santo é o Deus que renova as nossas forças como a da águia. Então, nós Então, temos ora para que... nós. Olha, isso daí vai ficar... O que é isso? O Espírito Santo renova as nossas forças como da Olha lá a águia? Andréia falando, Isso aí volta, volta. fica lá, ó. Fica lá uma interrogação para vocês. Uma hora a gente conversa sobre isso. O quê? Mas Fala de vamos novo, porque eu orar, estava então. aqui. Que o Espírito Santo renova as nossas forças como a da águia. Então, como que é isso? Um dia nós podemos falar sobre isso, sobre como é esse renovar das nossas Olha, forças como a da águia. Por que águia? A gente pode um nossa, eu dia fiquei falar sobre agora. isso, hein? Ah, eu quero saber sobre isso. Vamos orar. Ora por nós, Olha, então, pastora, por vamos favor, orar. nos abençoando. Vamos.
Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na tua santa e gloriosa presença nesta hora, com o nosso coração muito grato pela oportunidade que temos de demonstrar o nosso amor a Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos usa para o louvor e a glória do Teu nome. Continua conosco, Senhor. Revela-te a nós a cada dia, que ao lermos as Escrituras tenhamos a iluminação do Espírito Santo para aplicá-la à nossa vida diária, a cada momento, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, cuida dos nossos familiares. Senhor, aqueles que estão longe de Ti, traga-os para perto, porque o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que busca o perdido. Então, Espírito Santo, busca aqueles pelos quais nós temos orado, clamado ao Senhor para que venham e bebam das tuas águas e sejam tocados por Ti e recebam de graça da salvação que temos em Cristo Jesus. É a nossa oração agradecidas em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pessoal, um beijo para todos vocês. Pastora Cris, você é uma bênção. bênção. Obrigada, Fabiana. Beijo. Deus continue te abençoando aí. Ministério frutífero. Amém. Eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo. Um beijo para todos. Amém. E, Pastora Cris, eu quero ouvir essa história. Eu quero saber sobre por que asas como de águia. Agora você sabe que eu fiquei encasquetada. Agora tá. Mas você nem me tente. Um beijo, queridos. Deus abençoe. Um beijo, gente. Deus abençoe. Muito bom estar aqui. Muito bom. Tchau. Tchau.